Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Na nossa última aula encerramos a temática da litosfera, analisando a questão do relevo do Brasil. Na nossa aula de hoje vamos começar uma nova temática que é a vegetação. Teremos duas aulas, né? A vegetação mundial, que a gente vai ver na aula de hoje, e a vegetação do Brasil, que veremos na próxima semana. Antes de a gente trabalhar as principais características de cada uma dessas formações vegetais a nível mundial, é importante salientar alguns elementos, né, que determinam a distribuição dessas formações vegetais pelo mundo. Se vocês repararem esse mapa que aparece aí no slide, vocês vão ver que nós temos vários biomas espalhados, né, pelo mundo. Esses biomas eles têm características bem peculiares e eles estão muito relacionados a alguns fatores, em especial ao clima e ao solo. Né? O clima ele vai determinar a distribuição da luz ao longo do ano, né? Então algumas espécies gostam de intensa luminosidade ao longo de todo o ano, outras espécies se adaptam a pouca luminosidade, outras espécies se adaptam a uma grande variação de luz ao longo do ano. O clima vai determinar também a pluviosidade, né? Se chove muito, se chove pouco, que época que chove, né? Então as espécies elas acabam se adaptando. Por exemplo, nós temos as espécies higrófilas de ambientes extremamente úmidos, em que a chuva é constante o ano inteiro. Nós temos as espécies xerófilas, que são aquelas que se adaptam a ambientes secos na maior parte do ano. Então, o clima é que vai determinar essa distribuição da pluviosidade. E o clima também vai determinar a temperatura. Né? Nós temos espécies que se adaptam no ambiente mais frio, como a taiga, a tundra. Né? Nós temos aquelas espécies que se adaptam no ambiente mais temperado, com a presença de estações, né, bem definidas, como por exemplo a araucária aqui no sul do Brasil, as florestas temperadas na Europa. Então o clima que vai determinar essa distribuição da luz, a distribuição da temperatura e a distribuição da luminosidade. Né? Então a distribuição dos biomas está muito vinculada ao clima e também está vinculada ao solo. Né? Então algumas espécies precisam de determinados nutrientes, né? Outros biomas, né, muitas vezes conseguem se adaptar num ambiente mais pobre, mais ácido, porque se adaptaram. Outras conseguem produzir os nutrientes que precisam, como as florestas equatoriais. Então, quer dizer, o solo vai determinar os nutrientes que são fundamentais para a existência daquele bioma. Então, o clima e o solo são os principais responsáveis pela distribuição dos diversos biomas que nós temos. Lembrem que se você pegar esse mapa aqui, ó, que eu coloquei para vocês, e você colocar um mapa do clima em cima dele, você vai ver que praticamente eles são idênticos, né? Porque os biomas em geral refletem, né, eles dependem do clima para sobreviver, se adaptaram àquele clima ali. Então é muito comum você associar, é muito comum, né, as questões de vestibular associarem o clima e o bioma, tá? Na aula de hoje a gente vai fazer um panorama geral desses principais biomas, dessas principais formações vegetais. Aí em cada uma delas eu vou passando para vocês o clima e tal, as principais características, ok? Para a gente poder acompanhar isso, né, da melhor maneira possível, em cada um deles eu coloquei para vocês no slide um mapa identificando a área de ocorrência daquele bioma, né? E coloquei algumas fotos para vocês, né, terem visualmente como é que ele está, está organizado. Isso vai facilitar na hora, por exemplo, de uma questão de prova, vocês terem que identificar, né, esse bioma. Muitas questões de prova, muitas vezes, é só identificar o bioma, né? Então, saber a localização dele, tá? Outras já cobram características. Então, por isso que é importante ter sempre em mente, né, a localização de cada um e as suas peculiaridades. Então vamos começar com as formações florestais, né? Nós temos as formações florestais, temos as formações arbustivas e temos as formações herbáceas, tá? Vamos começar com as formações florestais. Vamos começar com a taiga. A taiga é uma formação vegetal de elevadas latitudes, como vocês podem ver aí, ó, muito comum, né, nas elevadas latitudes do hemisfério norte, em especial em áreas, né, do Canadá, por exemplo, da Europa e em partes da Ásia. Né? A taiga também é chamada de floresta de coníferas, ou também chamada de floresta boreal. Né? Então ela fica num ambiente de clima subpolar. Esse clima tem um longo inverno com neve em boa parte do tempo e um curto verão e muito brando.
Então, quer dizer, a vegetação teve que se adaptar num ambiente bastante hostil. Então, ela é uma vegetação que adquiriu esse formato de um cone, né? Então, por isso que a gente chama floresta de conífera. Esse formato em cone ajuda a sobreviver num ambiente frio com muita neve, evitando que essa neve se acumule na vegetação e acabe prejudicando. Então, por isso que se você perceber aí, é uma floresta homogênea, né? Você não vai ter tantas espécies que conseguem se adaptar nesse ambiente. Então, é uma formação arbórea, né? Uma formação de coníferas, onde predominam, né, alguns abetos e alguns pinheiros, né? O pinheiro é a principal espécie, então é uma vegetação homogênea. É uma vegetação aciculifoliada, né? As folhinhas são na forma de agulha, pequenas, né? Justamente para poderem se adaptar num ambiente, né, muito frio, né? Um ambiente bastante hostil. O solo, né, é um solo bastante pobre, né? A vegetação teve que se adaptar num solo pobre, pedregoso, mas ela acabou se adaptando. Essa vegetação, né, ela também tem uma peculiaridade, né? Ela é perene, então ela não perde as folhas, apesar do frio e tudo mais. Então, durante o inverno, ó, a vegetação é coberta, mas ela se mantém, né, sempre verde. Então, ela é uma floresta perene, não é uma floresta caducifólia, como a gente vai ver aí no caso das florestas temperadas. Outra dica importante, se vocês repararem, ela tem essa coloração verde escura, né, nas folhas, que ajuda ela a absorver a luz solar. Então permite que ela consiga sobreviver a um longo inverno, né, porque durante o verão ela vai absorver muita luz solar e vai conseguir se manter. Essas florestas já foram extremamente devastadas pelo alto valor econômico da sua vegetação, né? Ela é muito usada principalmente nas indústrias florestais, com destaque para a produção de papel. Então ficam nas regiões de altas latitudes de clima subpolar. Logo abaixo nós temos as florestas temperadas. As florestas temperadas, elas são florestas de clima temperado oceânico, né? Ou temperado tradicional. Esse clima temperado, ele tem 4 estações bem definidas, então já dá para vocês verem que vai ter um verão bastante quente, vai ter um inverno muito frio, com a possibilidade de neve, então a temperatura vai oscilar muito ao longo do ano, né? Porque você vai ter ali 4 estações. A vegetação é uma vegetação florestal também, com árvores de grande porte, né? Podendo ter inclusive a presença de espécies latifoliadas, né? Com folhas largas e grandes, mas é uma floresta que tem uma característica marcante. É uma floresta caduca ou decídua. O que é isso? É uma floresta que tem que se adaptar ao inverno bastante rigoroso. Então ela perde as folhas, né? Ela larga as folhas para economizar energia. Essa é a principal característica das florestas temperadas. Então elas ali pelo outono, as folhas começam a ficar com essa coloração amarelada, avermelhada e caem, estão vendo? No inverno ela vai ficar assim, ó. Só que na primavera ela se recupera muito rapidamente. Então ela tem um poder de recuperação muito grande, né? Então a principal característica das florestas temperadas é a presença, né? O fato de serem decíduas, né? Ou caducifólias. Então elas perdem as folhas durante o período ali do inverno, né? Outra coisa importante sobre as florestas temperadas é o solo. O solo é muito bom, o solo é muito fértil. Por quê? Porque ele é rico em matéria orgânica, né? Imaginem, todos os anos a vegetação largando, né, todas as folhas no solo. Essas folhas vão se decompondo e vão criando um solo extremamente fértil. Então, a fertilidade do solo é bastante boa, inclusive, ou melhor, né, justamente pela principal característica da floresta, que é ser caduca, né? Essas florestas aí quase desapareceram, né? As florestas temperadas. Reparem que elas pegam aqui, ó, a costa leste dos Estados Unidos e tal, predominam aqui na região da Europa, aqui, ó, né, principalmente na parte central da Europa e aqui no Extremo Oriente, estão vendo? Se vocês repararem, essas regiões são regiões são densamente povoadas, né? Extremamente urbanizadas, com atividades econômicas vinculadas aí à indústria, né? Com a presença de grandes cidades, né? Com muita infraestrutura construída. Então essas florestas foram bastante degradadas em função disso, né? Além, claro, né? do avanço da agricultura e tal, e da pecuária nessas áreas. Lembrem que essas florestas, é importante salientar isso, elas ficam
ficam nas áreas de clima temperado oceânico, ou seja, em que a umidade é maior e bem distribuída ao longo do ano. Então você vai ter uma pluviosidade média de 1.500 milímetros ao longo do ano, né? Bem distribuída. Então não vai ter estação seca, né, ao longo do ano. Por isso que é uma vegetação arbórea. Outra formação florestal que nós temos, e essa talvez a mais importante, vocês vão reparar que na aula da semana que vem eu vou dedicar uma atenção especial ao caso da floresta amazônica, né? Aqui eu vou falar mais no geral, mas na aula da semana que vem eu vou dedicar uma atenção especial à floresta amazônica, que está, né, no centro das discussões aqui no Brasil ao longo desse ano aí. Toda semana está saindo alguma coisa envolvendo, alguma notícia importante envolvendo a Amazônia, né? Então eu vou dedicar uma atençãozinha especial a ela. Mas aqui, falando no geral, na faixa intertropical do planeta, próximo às regiões equatoriais, onde o clima é o clima equatorial ou o clima tropical úmido, ou seja, onde o clima é marcado por chuvas abundantes o ano inteiro, em geral acima de 2.000 milímetros, e a temperatura é elevada o ano inteiro, né, sem grandes oscilações. Então você tem um ambiente de pouca variação de luminosidade e pouca variação no regime de chuvas. Então, chove o ano inteiro e é calor o ano inteiro. Você não tem oscilação de temperatura nem nada. Nesses ambientes, nós temos as florestas equatoriais ou florestas tropicais. Vamos pegar um exemplo. O caso do Brasil, né? Nós temos a floresta tropical, que é a Mata Atlântica, né, ao longo do litoral, de clima tropical litorâneo. E temos a Amazônia, que é uma floresta equatorial, também de clima quente e úmido o ano inteiro, que é o clima equatorial. Então essas florestas, se vocês quiserem, né, são chamadas de florestas pluviais. Por quê? Porque estão adaptadas a um ambiente, né, quente e úmido o ano inteiro, né? Essas florestas pegam essas faixas de baixas latitudes aqui, ó, como vocês podem ver, né? Aí aqui nós temos o destaque para a Amazônia, na América do Sul, né, que pega boa parte da área da América do Sul. Nós temos a floresta do Congo, lá na África, né, também bastante importante, e as florestas pluviais da Ásia Meridional, né? Então, principalmente ali da região da Indonésia, aquela região da Indochina, toda aquela região ali tem a presença dessas florestas. Essas florestas, elas estão num ambiente bastante peculiar, né? Nós temos ali umidade o ano inteiro e calor o ano inteiro, então elas não precisam poupar energia nem nada. Então essas florestas, em geral, elas têm 5 características bem fáceis de vocês lembrarem. Primeiro, são florestas densas, né? Ou seja, são florestas em que a presença de calor o ano inteiro e umidade o ano inteiro permite que a floresta tenha, que as árvores sejam de grande porte e tenham copas gigantescas que se encontram formando um telhado. Então você olha essa floresta de cima, você praticamente não vê o solo, né? Por quê? Porque ela forma um telhado, ela é extremamente densa, fechada, com a presença de espécies de grande porte, né? Que formam copas incríveis, formando uma espécie de dossel, né? Em que você tem ali um telhado. Lembrem que essa densidade da floresta é extremamente importante para a sobrevivência dessas florestas, né? Porque impede, por exemplo, que o sol atinja o solo de cheio e resseque o solo, né? Então com ela, né, evitando que o sol atinja o solo com regularidade, né, ela acaba deixando o ambiente úmido, propício para o desenvolvimento de milhares de espécies, né? Então, é uma floresta densa. É uma floresta latifoliada, né? As folhas são largas e grandes, como você pode ver na imagem do slide. Qualquer arbusto, qualquer pequena árvore numa região dessa tem a folha gigantesca. Essas folhas largas e grandes ajudam, contribuem na evaporação da água, né? Já que a água é abundante na região. Outra característica, elas são perenes, né? Tem calor e umidade o ano inteiro, então elas não precisam perder folha para economizar energia nem nada. Então elas são florestas perenes, sempre verdes, né? E são florestas higrófilas, ou seja, adaptadas a ambientes úmidos, né? Nós temos ali espécies que vivem dentro da água, em ambientes alagados o ano inteiro. Nós temos espécies de várzea, né? Daqueles ambientes alagados durante períodos de cheia de rios, essas coisas assim, ou áreas muito perto do rio, né? Em que o rio transborda com regularidade. E também temos aquelas espécies que vivem num ambiente assim, um ambiente que você não tem alagamento, mas que é úmido o tempo inteiro, né? Que é onde ficam as espécies maiores da floresta, né? As árvores de grande porte e tal. Então você, apesar de você ter variação de umidade na floresta, em qualquer lugar
a umidade é intensa. Então nós temos ali espécies higrófilas, né? E uma quinta característica importante é que essas formações vegetais são heterogêneas, são ricas em biodiversidade. A média de espécies por hectare de uma floresta pluvial está na casa de umas 300 espécies, né? Quando você pega a média de outras florestas, você vai ver que está na casa de 25, 30 espécies por hectare. Em algumas regiões da Amazônia, por exemplo, nós chegamos a ter mais de 2.000 espécies por hectare. Então, a biodiversidade é incrível, né? Elas representam um banco genético ainda a ser estudado. A maioria das espécies nessas florestas nem foi catalogada ainda. Uma coisa que é importante salientar, duas coisas que é importante salientar sobre essas florestas no geral, né? Na aula que vem a gente vai especificar o caso brasileiro. Primeiro é a presença, né, de um solo pobre. Lembrem que nessas florestas, melhor dizendo, normalmente nós temos a presença dos latossolos, né? Aqueles solos profundos, argilosos e bastante lixiviados. A chuva é intensa o tempo inteiro, né? Isso promove uma lavagem do solo que deixa ele pobre. Então o solo dessas florestas é pobre. Então você olha assim aquela floresta imponente, a coisa mais linda do mundo, e na verdade ela está assentada num solo inerte. Porém, e aí vem a coisa mais importante, esse solo é constantemente, né, abastecido com galhos, folhas, frutas e tudo mais que se decompõem rapidamente, formando uma camada que a gente chama de serrapilheira. Essa camada pode chegar a 50 centímetros nas florestas pluviais, né? E essa camada forma um humus do qual a floresta tira todos os seus nutrientes. Então é importante lembrar que, apesar de o solo ser inerte, a floresta consegue todos os nutrientes que ela precisa porque ela mesma produz, né? Então tudo que cai nesse solo se decompõe muito rápido porque ele é úmido e né, você tem muita umidade e muito calor, então a decomposição ocorre rapidamente. Aí a floresta consegue retirar os seus nutrientes dali. Por isso que a degradação dessas florestas é alarmante, né? Lembrem que a degradação dessas florestas elas são frágeis, na verdade, né? Porque elas dependem delas mesmas para se manter. O desmatamento, as queimadas, tudo isso vem degradando essas florestas, né? O aproveitamento de madeira, né? Elas são ricas em madeiras nobres, né? De grande porte, que tem alto valor econômico, então são extremamente degradadas para aproveitamento de madeira, mas também são degradadas por obras de infraestrutura, crescimento urbano desordenado, incentivo à agricultura e à pecuária, né? Tudo isso leva a um grave problema, que são as alterações climáticas, né? Essas florestas têm uma interferência muito grande no clima. Elas consomem bilhões de toneladas de gás carbônico, então elas ajudam na manutenção do clima mundial. Elas são responsáveis por uma intensa evapotranspiração, então elas estão diretamente relacionadas ao regime de chuva e elas estão diretamente relacionadas também à temperatura, né? Então a degradação dessas florestas põe em risco, né, a própria dinâmica climática mundial. Por isso que vocês estão acompanhando toda essa pressão internacional nos últimos 2 anos, né, em cima do Brasil. Porque olhem no mapa aí, né, a maior floresta equatorial do mundo é a Amazônia. E 45% do território brasileiro é coberto por essa floresta, né? Então a importância dela para o clima mundial é muito grande, por isso, né, a pressão internacional. Então essas florestas foram amplamente degradadas, né, em função de atividades econômicas diversas, tá? Mas são florestas extremamente importantes. Bom, essas formações que eu falei para vocês, né, a taiga, as florestas temperadas e as florestas pluviais ou equatoriais, elas são florestas arbóreas. Agora a gente vai para as formações arbustivas e herbáceas, né? E vamos começar com a tundra, que é a vegetação que nós encontramos nas maiores latitudes. Então a tundra é uma formação vegetal que a gente encontra no hemisfério norte, né, nas altas latitudes do hemisfério norte. Lembrem que no hemisfério sul, por exemplo, na área da Antártida, a gente não tem basicamente formações vegetais, né? O clima é extremamente hostil que dificulta o desenvolvimento da fauna, da flora, desculpem, né? Então eles têm na Antártida, por exemplo, nós temos uma fauna muito rica, mas uma flora
não tão desenvolvida por culpa das condições climáticas, né, bastante intensas, né, temperaturas baixas o ano inteiro, né, o solo congelado o ano inteiro e tal. Mas no hemisfério norte, no Ártico, nós temos condições para desenvolver a tundra. Então a tundra é uma formação vegetal que cresce em ambientes polares, clima polar. O clima polar a gente, né, já estudou e a gente já viu que ele é um clima que o inverno é muito longo e bastante rigoroso, com médias de temperatura negativa de 30 a 40 graus. Né? O verão é bem curtinho e bem brando, dura 1 ou 2 meses com temperaturas médias de 2 a 5 graus positivo. Então nós temos um ambiente muito hostil, em que o solo fica congelado a maior parte do ano, impedindo o desenvolvimento de qualquer formação vegetal. A tundra, então, é uma formação vegetal que se adaptou justamente nesse ambiente das elevadas latitudes de clima polar. Ela é uma vegetação rasteira, né? Então, tundra, a própria palavra tundra significa planície sem árvores, como você pode ver na imagem. Você não vê árvore, né? Você só vê vegetação rasteira. E ela tem um ciclo de vida muito curto, ela só se forma durante o curto verão. Né? Durante o inverno a neve vai cobrir tudo, o solo vai congelar, ela morre. Né? Então, quer dizer, ela vai ter a sua existência durante o curto verão, nas regiões mais baixas e mais planas, como vocês podem ver aqui na imagem, estão vendo? Onde, durante o curto verão, aquela camada superficial do solo derrete, né? Formando um ambiente úmido, até alagado em alguns pontos. Né? Lembrem que a tundra pode ser considerada uma vegetação de alagadiço, com um ambiente favorável ao desenvolvimento da tundra. Então você tem o derretimento da neve, o derretimento ali da camada superficial do solo, você tem toda aquela matéria orgânica, né, se decompondo desde o ano anterior, então a tundra do ano anterior vai se decompondo naquele ambiente ali, vai deixando o solo fértil, com nutrientes suficientes, né, para desenvolvimento da tundra. Então o que é a tundra? É essa vegetação rasteira que cresce nessas áreas mais baixas, né, e planas durante o curto verão. Então ela é formada basicamente por líquens, musgos e vegetação rasteira. Né? Então, e com um ciclo de vida curto, em 1 ou 2 meses ela nasce, cresce e morre, né? Então, quer dizer, porque depois o solo vai congelar, a neve vai cobrir e tal. Então é uma vegetação das altas latitudes, né? Depois nós temos a vegetação herbácea das estepes e pradarias, né? Reparem que, se vocês repararem esse mapa aqui, ó, e compararem com o mapa das formações florestais e da floresta temperada, vocês vão ver que aqui do ladinho, ó, tinha floresta temperada, aqui é floresta temperada, aqui é floresta temperada. Então as florestas temperadas, elas ficam na área de clima temperado oceânico, mais úmido. As estepes e pradarias ficam logo do lado, nas áreas de clima temperado continental ou subtropical. Então, nessas áreas de clima temperado continental, você tem um ambiente mais seco. Então, a chuva ela é mais escassa. Então, enquanto chove 1.500 a 2.000 milímetros no clima temperado oceânico, no clima temperado continental vai chover 700, 800 milímetros. Então, essa menor quantidade de chuvas num ambiente de clima temperado, que é um clima frio, vai acabar levando ao desenvolvimento das estepes e pradarias. Eu coloquei ali 2 imagens, tá? A imagem de cima mostra uma estepe e a imagem de baixo mostra uma pradaria. Reparem que ambas são espécies homogêneas formadas por gramíneas, né? Que cobrem extensas áreas aí de clima temperado continental. Mas reparem que há uma diferença entre elas. Ó. Nas áreas de clima temperado, nas áreas normalmente de clima mais subtropical, um pouquinho mais úmido, você vai encontrar essas pradarias aqui, ó, como aqui no sul do Brasil, né, ali em partes da Argentina, do Uruguai, você vai ver muito isso aqui, ó, as famosas pradarias. Né? Reparem que é uma vegetação rasteira que forma um vasto tapete, né, cobrindo a superfície. Então um tapete constante, estão vendo aqui, ó, sem interrupções. Já as estepes, que você encontra muito aqui, ó, no oeste americano, aqui, ó, bem no interior, né, da Europa, aqui, já chegando em território da Rússia, nessa faixa aqui, ó, onde chove muito pouco, né, já margeando desertos, por exemplo, você vai ter a presença dessas estepes. Estão vendo que elas formam, né, esses tufos aqui, ó, espalhados, né, então sem aquela continuidade, estão vendo? Porque é um ambiente um pouco mais seco. Então ambas são marcadas, né, por presença de espécies herbáceas e por serem formações vegetais homogêneas.
Ambas são extremamente degradadas. A principal atividade econômica no mundo desenvolvida nessas áreas é a pecuária, né? Então a pecuária vai contribuindo para a degradação dessas áreas. Mas também nós temos o avanço da agricultura e da pecuária desculpem, né? Nós temos também o avanço da agricultura sobre essas áreas aí, né? Então são áreas bastante degradadas, né? Da formação vegetal original. Depois nós temos a savana. A savana é importante lembrar que é uma formação arbustiva. Quando a gente fala vegetação savânica, a gente está se referindo a um tipo de vegetação formada por arbustos dispersos na vegetação rasteira. Nós temos uma vegetação savânica aqui no Brasil, que é o cerrado. Na aula que vem a gente vai ver que o nosso cerrado tem algumas peculiaridades em relação à savana africana. Mas ele é uma vegetação savânica, por isso que vocês podem ver aqui no mapa, ó, tá vendo? Aparece aqui as áreas do cerrado. Reparem que a vegetação da savana predomina no continente africano, pegando a maior parte do continente, né? Mas ela é encontrada também na América do Sul, em partes da Ásia, principalmente aqui em território da Índia, na Austrália e em outras regiões, né? A vegetação savânica, ou a vegetação das savanas, é uma vegetação tropófila, ou seja, ela é adaptada ao clima tropical. O clima tropical, ele tem, como a gente já estudou em momentos anteriores, ele tem uma estação seca bem definida, que é o inverno, e uma estação úmida bem definida, que é o verão. Então nós temos uma oscilação muito grande de pluviosidade ao longo do ano, né? A quantidade gira em torno de 1.000 a 1.200 milímetros por ano, mas é mal distribuída. Então no verão chove horrores, no inverno não chove nada. Então a vegetação savânica ela teve que se adaptar. As principais características de uma vegetação savânica são folhas grossas, né? Adaptadas a esse ambiente de grande oscilação de pluviosidade, né? Muitas dessas folhas são grossas porque guardam, né, apresentam uma camada de cera que impede ou reduz a evaporação, né, permitindo que ela se mantenha por mais tempo. Então por isso folha grossa, né? Troncos retorcidos, o que mostra, né, um ambiente bastante hostil. Lembrem que as savanas também ocorrem num ambiente de solo pobre. Então, quer dizer, os solos de clima tropical, eles são aqueles solos ácidos, lembram? A gente já estudou isso. Eles são solos ácidos, né, marcados pela presença de lateritas, então são solos pouco férteis. A vegetação tem que se adaptar nesse ambiente. Então, os troncos retorcidos, muitas vezes com casca grossa, evidenciam essa carência, né, de nutrientes, né? E tem a raiz profunda. As savanas, em geral, elas têm a raiz profunda para pegar água em lençóis freáticos, né? Então ela vai em busca de água. Então vocês vão ver que essa característica no cerrado brasileiro é gritante, né? De raiz profunda. Então a raiz profunda é uma característica por culpa dessa oscilação em pluviosidade. Então ela vai buscar água nas maiores profundidades do solo. Então, ó, folhas grossas, né? Troncos retorcidos e raízes profundas são as principais características. Lembrando que nas savanas também é comum a gente encontrar espécies, algumas espécies, né, caducifólias e também espinhentas, né? Por isso que às vezes na prova pode aparecer que as savanas apresentam características do xeroformismo. Não são, né, não é uma vegetação xerófila, mas ela tem algumas peculiaridades, como a raiz profunda, muitas vezes, né, a presença de espinhos e tudo mais, ok? Lembrem que a quantidade de arbustos, né, a quantidade de vegetação rasteira vai variar dependendo aí se chove um pouquinho mais ou chove um pouquinho menos, dependendo da área. Bom, outra dica importante, lembrem que as savanas são espécies adaptadas ao fogo, né? É comum por culpa de um longo período de estiagem, essas formações vegetais serem atingidas por incêndios. Esses incêndios não vão conseguir destruir essas formações vegetais porque elas têm as raízes profundas. E esses incêndios ainda vão ajudar a dar uma fertilizada no solo, permitindo uma recuperação melhor desses ecossistemas. Mas quando eu falo que elas são sujeitas a incêndios e elas conseguem sobreviver a esses incêndios, eu estou me referindo aos incêndios naturais, né? Lembre que hoje o maior problema dessas formações vegetais são incêndios criminosos para fins econômicos. É comum, por exemplo, colocarem fogo de forma criminosa para limpar o terreno e preparar para a agricultura ou para a pecuária. Então isso leva a uma enorme degradação, né? A vegetação não consegue se adaptar a esses incêndios criminosos, porque eles ocorrem
em várias épocas do ano de forma muito intensa, né, sem controle nenhum natural. Então isso acaba gerando muito dano. Então quando eu me refiro ao fogo, eu estou me referindo ao fogo natural, né, que ocorre esporadicamente e que permite a recuperação da formação vegetal. Lembre que normalmente os incêndios criminosos eles ainda têm um efeito secundário, né? Normalmente é para desenvolvimento agrícola. Então, além de colocar fogo, ainda vão corrigir o solo, vão corrigir a acidez, né? Vão com calcário e tal, quer dizer, vão alterar o quadro natural, impedindo a recuperação desse ecossistema. Então, as áreas de savana e tal já estão bastante degradadas, né, no mundo inteiro pelas queimadas criminosas, pelo avanço da agricultura e da pecuária, né? Depois nós temos, lembre que na aula que vem a gente vai trabalhar a questão do cerrado, né, que é a característica aqui do Brasil e é extremamente importante. Depois nós temos a vegetação mediterrânea. Olha só, a vegetação mediterrânea recebe esse nome porque ela predomina ao longo do mar Mediterrâneo, né, na região do mar Mediterrâneo, que compreende ali o sul da Europa e o norte da África. Ali é a região onde nós temos a maior concentração desse tipo de formação vegetal. E porque também ela é uma vegetação adaptada ao clima mediterrâneo. Mas ela é encontrada em outros lugares. Ela é encontrada nos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, ela é encontrada no Chile, ela é encontrada na África do Sul e ela é encontrada na Austrália. Então ela também é encontrada em menor escala em outros lugares, mas ela predomina, como vocês podem ver aqui no mapa, ó, ao longo do mar Mediterrâneo. Estão vendo? Ó, sul da Europa e norte da África. A vegetação mediterrânea é uma formação vegetal que se adaptou no clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo é aquele clima seco, lembro? Chove 600, 700 milímetros por ano só. E ele é um clima com chuvas mal distribuídas. Então ele tem um verão muito abafado e seco e um inverno muito frio e úmido. Então a chuva é mal distribuída e escassa. Então nós temos uma formação arbustiva com a presença de espécies herbáceas, né? Reparem aqui, ó, nessas duas imagens que dá pra gente notar bem, né? Ó, essa imagem de baixo aqui, ela mostra os maquis, né? Pode ver que daí você tem uma densidade maior de vegetação, ó, com pequenas árvores, né? Com troncos largos e tal, e mais fechada, né? Repare nessa imagem de cima que você tem os garrigues, né? Que são também ali estão presentes na vegetação mediterrânea. Repare que já são arbustos mais dispersos, menores, né? Formando uma densidade menor. Isso depende da área que recebe um pouquinho mais de chuva, que recebe um pouquinho menos de chuva. Então, os maquis e os garrigues, né, são as espécies que são os grupos encontrados na vegetação mediterrânea. Lembre que a vegetação mediterrânea, ela praticamente desapareceu, né? Então ela é a mais degradada do mundo, né? Em função aí do avanço da agricultura, das atividades econômicas em geral, crescimento urbano e tudo mais, né? Então extremamente degradado. Lembrem que em algumas áreas, né, você encontra na vegetação mediterrânea até algumas espécies xerófilas, né, adaptadas a um ambiente mais seco e tal, que é típico dessa área, né? Então isso é a vegetação mediterrânea. Depois nós temos a vegetação desértica, né, para a gente encerrar a nossa aula sobre a vegetação mundial. A vegetação desértica é uma vegetação xerófila, ela é adaptada num ambiente seco, né? Então chove pouco, a chuva é mal distribuída, às vezes fica um ano inteiro sem cair nenhuma gota d'água. Então a vegetação desértica, num deserto propriamente dito, ela é bastante escassa. Você vai ter um ou outro tufo de ervas, né, com raízes profundas, buscando água no subsolo. Você vai ter um pouco de vegetação espinhenta, né, caducifólia, com troncos retorcidos, alguns arbustinhos e tal, nas áreas assim onde, perto, por exemplo, de uma área que, né, de uma rocha ou qualquer coisa, onde você tem o ambiente consegue acumular um pouquinho de água e tal. Mas em geral, os desertos são marcados por escassez de vida, não esqueça. Agora, nas áreas próximas a desertos, de clima, por exemplo, semiárido, aí nós temos aquelas espécies, né, de cactos que predominam, aquela vegetação espinhenta, com raiz profunda, tronco retorcido, caducifólia, que daí você encontra nas regiões mais semiáridas, né? Como você pode ver nesse mapa aqui, olha só, o Nordeste brasileiro, né, uma região semiárida, aqui o deserto do Saara, né, os desertos lá da Ásia, o deserto da Arábia. Então, quer dizer, regiões desérticas, a escassez de vida é muito grande.
Nas regiões semiáridas você encontra um pouco mais um ambiente parecido com esse aqui, ó. Então lembre que a vegetação desértica ela vai se adaptar no ambiente seco, de chuva escassa e mal distribuída. Então ela vai ter sempre essas peculiaridades, né? Ou espinhos, ou vai ter ou vai ser espécies, vão estar presentes, né, as cactáceas, porque delas tem aquele caule celuminoso, né, que evita a evaporação, ou raiz profunda para buscar água no subsolo, né, ou por exemplo, né, assim, aqueles troncos retorcidos, espinhentos, aqueles pequenos arbustos, né, que sobrevivem com pouca água, mas que perdem a cor, perdem as folhas e tal. Então é uma área marcada, né, por uma dificuldade muito grande, a escassez hídrica, né? Então reparem, no Brasil nós não temos deserto, mas nós temos a caatinga, que a gente vai estudar melhor na nossa próxima aula, ok? Então isso aí, pessoal, um grande panorama das principais, né, formações vegetais que nós temos a nível de mundo. Muitas dessas nós temos em território brasileiro, aí a gente vai aprofundar na nossa aula da semana que vem. Aí vocês vão ver que eu vou focar a atenção um pouco maior também na questão da degradação e tal, que é um tema extremamente importante nos vestibulares, ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, até a nossa próxima aula.